Então aqui, ó, como a gente está tratando de polaridade e geometria das moléculas, polaridade e geometria das moléculas, aqui nessa primeira coluna a gente vai colocar o número de átomos. Aí aqui a gente vai colocar 2 átomos, aqui a gente vai colocar, peraí, senão não vai sair ali, 3 átomos, aqui a gente vai colocar 3 também, aqui a gente vai colocar 3 também, aqui a gente vai colocar 4, aqui a gente vai colocar 4, aqui a gente vai colocar 5. Normalmente, Pedro, no exame discursivo da UERJ, caem esses 5 aqui, que eu estou destacando de vermelho aqui. Essa tabela é maior do que isso, tá? Tem aqui, ó, na sala eu não fiz isso, tá? Na sala eu também não fiz esse pedacinho final aqui, ó, que eu vou destacar de amarelo aqui, ó. Eu não cheguei a esse ponto aqui. Pelo menos eu não me lembro. Que é uma molécula que tem 6 átomos e uma molécula que tem 7. Porque essas duas aqui só acontecem quando estouram o octeto. Quando a quantidade de ligações que você faz ultrapassa o octeto. Cara, qual o melhor dos mundos? Cara, o melhor dos mundos, por incrível que pareça, é cair a molécula que eu coloquei no simulado para tu. A molécula com 2 átomos. Só que de propósito eu coloquei a pior. Que era que o número de ligações não casava. Tá bom o tamanho da letra aqui? Tá enxergando? Vamos aumentar mais um pouco. Beleza, a molécula com 2 átomos. Cara, tu tem 2 possibilidades com moléculas com 2 átomos. Você pode ter átomos iguais. Aqui, você pode ter átomos iguais. Exemplos de moléculas com átomos iguais. H2, O2, N2. Tá? E com átomos iguais, foi o que eu te falei, se eu tivesse colocado molécula com átomos iguais, provavelmente você não erraria. Se eu tivesse pedido para você desenhar a forma estrutural. Porque, por exemplo, do gás hidrogênio, é hidrogênio do lado de hidrogênio. Aqui eu acho que pode ser um pouco maior. Olha lá, hidrogênio do lado de hidrogênio. Oxigênio. O oxigênio vai ter uma ligação dupla com outro oxigênio. E o nitrogênio vai ter uma ligação tripla com outro nitrogênio. Olha lá. Fiz ali uma ligação tripla. Agora, quando os átomos são iguais, e vale para qualquer um, a gente não tem muito o que discutir. Quando os átomos são iguais, aqui, ó, você sempre vai ter a mesma definição para todos eles. Quais são essas definições? Primeiro, a molécula fica em linha. A molécula ela é linear. Os átomos precisam ficar em linha. Mais do que isso, como eles são iguais, a molécula é apolar. Beleza? Então, a molécula aqui ela é apolar. Quando você tem átomos diferentes, olha lá, átomos diferentes. Quando você tem átomos diferentes, esse finalzinho aqui, ele mantém a linearidade da molécula, ou seja, a molécula ela continua sendo linear, só que agora a molécula ela tem polaridade. Tá? Escrevi linear errado ali, mas eu acho que você entendeu. Então, o que acontece? A polaridade é porque, assim, o hidrogênio tem eletronegatividade 2,1. A eletronegatividade dele é 2,1. A tabela da UERJ te dá isso. O outro hidrogênio também é 2,1. Então, se você pensar, o que é eletronegatividade? A eletronegatividade, Pedro, é uma disputa para ver quem vai puxar esse par eletrônico aqui.
porque aquilo ali é um par eletrônico. Então, na lógica, como você tem dois átomos iguais, eles vão fazer a mesma força. Esse hidrogênio vai puxar para um lado, esse hidrogênio vai puxar para o outro. E aí, como esse hidrogênio vai puxar para um lado e esse hidrogênio vai puxar para o outro, aí as forças se anulam. A gente diz aqui, ó, a molécula polar, eu não tenho a letra Mi aqui. A letra Mi é uma letra grega, tipo um M que está se desmanchando. Aqui o Mi é igual a zero. Olha lá, o Mi aqui é igual a zero. Por quê? Porque ninguém ganha. Agora, quando você pega uma molécula, por exemplo, como é o caso do HCl, olha lá, HCl, também fica um átomo do lado do outro. Só que aí, conforme eu te falei, ó, a eletronegatividade do hidrogênio é 2,1 e a eletronegatividade do cloro é 3. Por que a UERJ cobra essa porra? Porque na tabela eles dão a eletronegatividade. Beleza? Tá aí? Então, eu tô falando. Aí, tu me avisa, porque a internet não tá muito boa aqui hoje, não. Então, eu tava falando, não sei até que ponto você pegou, que quando os átomos são diferentes, as eletronegatividades obrigatoriamente também são. Então, por exemplo, o cloro ele vai puxar com uma força 3 para a direita e o hidrogênio vai puxar com uma força mais fraca, 2,1. Então, o cloro, mané, ele, por ser mais eletronegativo, ele fica negativo. E o hidrogênio fica positivo. Olha lá. Por isso que a gente escreve na molécula do HCl que ele é um H+, e que o Cl é um Cl-. Aí a molécula acaba tendo polaridade. Quais são as duas piores para montar? Porque se ele bota HCl, de boa. As duas piores para montar são exatamente a do monóxido de carbono. Olha lá, monóxido, eu escrevi errado. Monóxido de carbono, que é o CO. E o monóxido de nitrogênio. Olha lá, o monóxido de nitrogênio é um NO. E aí o que acontece? O NO ele sequer completa o octeto. Se cair ele, a galera vai ser derrubada. Quer ver? Eu não sei se eu vou conseguir achar aqui para a gente ganhar tempo. Estrutura Lewis NO. Porra, achei. A estrutura de Lewis do NO. Vai brotar aí na tela. Aqui, ó. Deixa eu copiar e colar aqui. Vai, tô apertando o botão errado. Aqui, ó. Ele fica... Sai daí, gente. Entrou propaganda aqui agora. E não quer sair da frente da minha tela. Você não tá vendo. Ai, Jesus. Aí, saiu. Ele fica assim, ó. Epa, epa. Ah, copiou e colou. Aí, apareceu aí, tá vendo? Então, se liga numa parada. Esses elétrons aqui, ó, eles já eram do nitrogênio. Ó. Esse daqui, esses dois, e esse daqui, ó. Esse dessa ligação e esse dessa ligação, porque aqui tem um elétron. Então, se você contabilizar, inicialmente o nitrogênio tem 5 elétrons. Quando ele faz a ligação dupla com o oxigênio, ele não fica com 8, ele fica com 7. Porque são esses 5 aqui que eu botei de vermelho, mais os 2 do oxigênio. O oxigênio fica com 8. Tá? Porque o oxigênio ele já tem 6. São aqueles 4 aqui que estão sobrando, ó. Esses aqui que estão sobrando.
os dois que ele usou, que são esses dois aqui, ó. E os dois da ligação. Então, por exemplo, essa molécula aqui, ó, se a prova cair, ela vai querer derrubar todo mundo. Esse cara, ele é instável, no caso o nitrogênio, ele é instável com 7 elétrons. Beleza? E a molécula do monóxido de carbono, embora também não seja fácil, de você fazer, deixa eu ver se ela vai abrir aqui para mim. Vai. Ela fica assim, ó. Parece que ela tem uma ligação tripla. Na verdade, a gente vai chamar de tripla. Mas a ligação entre o carbono e o oxigênio, uma delas é uma ligação coordenada. Porque ó, os 4 elétrons que o oxigênio tem, ó, 2 estão aqui. E 2 ficam aqui. 1, 2. Olha lá. Os 6 elétrons que o oxigênio tem, 2 não foram usados, que são esses. Esses não foram usados. 2 foram usados nas ligações simples. E esses 2 aqui, Pedro, eles são do oxigênio. É o único jeito de ficar todo mundo com 8. Tá? Então ele fez uma ligação coordenada. Antigamente, cara, era mais fácil de identificar porque o pessoal representava essa última ligação aqui, ó, a ligação coordenada, como uma setinha assim, ó. Pô, aí tu já sabia de cara que era uma ligação coordenada onde os 2 elétrons vinham de um átomo direto para o outro. Só que agora não é representado mais assim. Isso aí. Isso aí. Beleza? Tranquilo? Você botou 2 e aí o carbono ficou faltando elétron para eles. Tranquilo? Beleza, então. Então, assim era a representação antiga, tá? Isso aqui era a representação antiga. E aqui é a representação nova. É assim que tinha que vir. Beleza? Então, olha só. Essa molécula com 2 átomos, a gente não... Os pares aqui, ó. O par não ligante, ele não é levado em consideração aqui. Tá? Aí, com relação à geometria. A geometria é sempre linear. Então, aqui, ó, a geometria é sempre linear. E aqui, a polaridade da molécula depende. Aí você vai falar, porra, depende de quê? Depende se eles são iguais ou não. Então, aqui, se você tiver 2 átomos iguais, assim, ó, olha lá, se você tiver 2 átomos iguais, ela é apolar. Se você tiver 2 átomos diferentes, X e Y, ela tem polaridade. Beleza? As duas que mais caem, Pedro, são as próximas. Mas eu vou botar esse quadro aqui para tu, lá no nosso grupo. Espera aí, deixa eu tirar ele daqui. Espera aí. Aí. Vai entrar aqui agora para tu.
Olha lá, eu botei no grupo lá que tá sua mãe. Aqui, ó. Ele já tá aberto aqui. Então, assim, onde que a gente tem que estar atento agora? Na molécula com 3 átomos. Porque aqui começa a contar o lance de não sobra e o lance de sobra. Sobra para eletrônico e não sobra para eletrônico. Tá? Então, eu vou apagar aqui, ó. Beleza. Aí agora, então, a gente vai para a molécula com 3 átomos. Então, a molécula com 3 átomos agora, você vai ter 100 par não ligante, ou seja, não sobram elétrons, é a primeira opção. E depois a gente vai fazer com par não ligante, ou seja, quando não sobra. Eu vou fazer as principais moléculas, tá? A primeira é essa aqui. Essa aqui é campeã de cair. É o CO2. O CO2 cai muita coisa. A outra que cai também com muita frequência é o HCN. Olha lá, só que aqui tem uma ligação tripla. Vou botar um tracinho ali. Olha lá, ligação tripla. Essa daqui também, ela cai com muita frequência. Essas duas aqui, Pedro, elas são as principais em relação a não ter par de elétron não ligante. Qual é a característica delas? E aí elas vão ter características diferentes. A característica que é igual é que elas são moléculas lineares. Elas também ficam em linhas, as duas. Só que para ter apolaridade, ou seja, para a molécula ser apolar, os caras das pontas precisam ser iguais. Então, por exemplo, nessa molécula aqui do CO2, você tem o oxigênio e o oxigênio igualzinho do outro lado. Então, se isso aqui for um cabo de guerra e esse oxigênio puxar para cá e o outro oxigênio puxar para lá, os dois não são iguais? Apolar. Então, essa molécula aqui, ó. Agora, tu vai responder isso se a prova perguntar, tá? Beleza. Agora, se os dois átomos das extremidades eles forem diferentes, aqui, ó, aí é obrigatoriamente polar. Por quê? Porque a força não vai ser a mesma. Aqui, por exemplo, para você entender, o hidrogênio é 2,1 e o nitrogênio é 2,8. Então o nitrogênio ganha, sacou? Então você tem polaridade aqui. Então essa molécula aqui, ó, é uma molécula polar. Só porque as extremidades são diferentes. Tranquilo? Se as extremidades são iguais, aí você está diante de uma molécula apolar. Agora, por que não sobrou elétrons aqui? Porque o átomo central não é o carbono? Ele tem 4 elétrons, o carbono fez as 4 ligações, significa que ele usou todos. Se ele usou todos, não sobrou. Agora, a grande maioria das moléculas com 3 átomos é ao contrário, é quando sobra. Tá? É exatamente quando sobra. É quando você tem isso aqui, ó. Com par não ligante. Tá? Com par não ligante. E aí, com par não ligante, Pedro, genericamente eu vou representar assim. X, eles não precisam ser iguais, mas eu vou representar tudo com X. E um X aqui em cima. Você vai ter uma ligação que pode ser simples de um com o outro, mas ela vai poder ser dupla também. Tá? Então vai ter hora que você vai poder ter uma ligação dupla assim. Até mesmo, cara, uma ligação coordenada. Mas o pulo do gato aqui não é isso. O pulo do gato é que aqui, ó, vai sobrar nesse X de cima, vai sobrar para eletrônico. Aqui, ó. Olha lá, vão sobrar elétrons. Pequenininho ali, ó. Olha lá, vão sobrar elétrons ali em cima. Olha lá, desse jeito. Aí que não vai dar assim, não.
Peraí. Vou botar aqui, ó. Então vai sobrar um par eletrônico ali lá em cima. Pode sobrar um par e pode sobrar dois, tá? O que interessa é que vai sobrar um par eletrônico. Agora, qual é a vantagem dessas moléculas? Não vai ter essa diferença aqui, ó, de que uma pode ser apolar e a outra pode ser polar. Como você vai formar um ângulo, e era isso que eu queria te falar, a geometria da molécula aqui é uma geometria angular. Olha lá, você coloca geometria angular. Essa geometria aqui angular, Pedro, ela obriga a molécula a ter polaridade. Por que obriga a ter molécula polaridade? Igual eu te falei, por exemplo, como a geometria sempre vai ficar assim, pensa na molécula da água, H2O. Tu vai ter um hidrogênio e outro hidrogênio. E aqui você vai ter um oxigênio. Aí você tem isso aqui, ó. Uma ligação aqui, olha lá, e uma ligação aqui. Beleza? Se a gente meter as eletronegatividades, e aí não interessa quais elas sejam, 2,1 para o hidrogênio, e aqui também eu vou ter 2,1 para esse hidrogênio. Olha lá, 2,1, 2,1. E aqui 3,5. Alguém vai ganhar, cara. E esse alguém, quando ele ganhar, ou os dois vetores vão ficar assim, ó, como na molécula da água, eles vão ser apontados para o oxigênio, que é o mais eletronegativo. Olha lá. Então aqui você vai ter também um outro vetor, porque o oxigênio vai ganhar dos dois hidrogênios. E aí você vai ter polaridade sempre. Por isso que eu te falei, a molécula com 3 átomos, sobrando o par eletrônico, ela é sempre polar. Agora, quais são as moléculas que tem isso daqui que a gente não pode esquecer? Ó? São as que mais caem. O H2S, o ozônio tu tem que tomar um cuidado danado, sabe por quê? O ozônio são 3 oxigênios. Imagina a molécula da água aqui, ó, vou copiar ela. Imagina a molécula da água aqui com os 3 oxigênios. Na lógica, Pedro, na lógica, ela não deveria ser polar, porque os 3 são iguais. O problema é que um oxigênio que fica aqui, ó, ele faz uma dupla com o outro. Então, eles se unem por uma ligação dupla. Esse aqui, ó. Igual é aqui no O2, no quadro anterior. Como é que você faz o O2? Com a dupla. Mas você tem que botar um terceiro oxigênio. E aí, quando você coloca um terceiro oxigênio aqui, olha lá. Quando você coloca um terceiro oxigênio aqui, esse terceiro oxigênio, ele tem uma ligação coordenada, que é a mesma ligação que aconteceu no CO, que é essa aqui, ó. Essa aqui seria uma ligação coordenada, que eu não posso botar essa setinha. E aí, moleque, o fato das ligações serem diferentes, por quê? É todo mundo 3,5, né? Aqui é todo mundo 3,5. Não tem 2,1 aqui, 2,1 aqui. Aqui é todo mundo 3,5. Então aqui a gente é 3,5. Aí aqui a gente é 3,5. Como todo mundo é 3,5, o que tu pensaria? Ninguém vai ganhar. Só que existe uma diferença leve entre as ligações. Então, o átomo é como se ele ficasse torto, sacou? Porque de um lado, é como se de um lado tem 2 cordas e do outro lado só tem uma. Então, um dos lados é mais fraco do que o outro. Então, esse cara aqui, embora os átomos sejam iguais, você vai dizer que ele é levemente polar. Só que você não precisa escrever a palavra levemente. A prova não vai cobrar essa porra. Se ele é pesadamente polar ou levemente polar. Ele não vai cobrar isso.
Ele vai te perguntar se é polar ou não. Então, quando a gente for preencher a tabela aqui, ó, a molécula que não tem par eletrônico sobrando, ela é sempre linear. E a molécula que tem, ela é angular. Olha lá. As angulares, cara, se o cara te perguntar a polaridade de uma molécula angular, ele está te dando mole, porque todas são polares, por causa do ângulo da molécula. Nas lineares, não. Nas lineares, você pode ter moléculas que têm polaridade e moléculas que têm apolaridade. Vai depender de quê? Vai depender se as extremidades são iguais ou não. E é aqui que a gente tem que estar atento. Tranquilo? Ó, aqui a gente fez a linha 2 e a linha 3 da tabela. Deixa eu copiar essa bagaça aqui. E vou jogar lá no grupinho. Isso aqui é a pica. Isso não é a questão não, tá? Isso é meio ponto, às vezes 1 ponto. Quem dera a questão fosse só disso. Mas aí é o seguinte também, né, cara? Porque assim, isso aqui não é que assim, se você não conhecer, igual, por exemplo, tu errou o CO porque tu não conhecia. A galera que está estudando forte provavelmente não vai errar isso aqui. Então, se o comando da questão fosse só isso, era melhor para eles. Então, esse fracionamento de comandos da questão é muito melhor para quem está estudando. Porque senão, pô, vem um pangaré, acerta aquilo ali e tira 2. Às vezes o cara não sabe todos os assuntos, mas ele fez uma boa pontuação ali. Agora vamos lá. Moléculas com 4 átomos. Moléculas com... Sim, exatamente. Olha lá, moléculas com 4 átomos. Não, as moléculas com 4 átomos têm a mesma coisa que as de 3. Vai ter o mesmo esquema aqui do não e vai ter o mesmo esquema do sim. Beleza? Aí agora eu queria fazer um teste. Qual é o teste? Eu queria colocar as moléculas aqui e eu não vou colocar tantas, eu vou colocar 3. Eu queria que você olhasse para elas e o seguinte: se essa molécula aqui eu colocar o elemento central não sobrar elétrons, ela vai ser chamada de trigonal plano. Como que é o trigonal plano? Ó, o trigonal plano é assim, ó. Você vai botar um átomo no meio, ó, um átomo no meio, vai espetar um para lá, vai espetar um para cá e vai espetar um para baixo. E aqui nas extremidades aqui, ó, é onde você vai colocar, ó, W, e aqui são letras hipotéticas, tá? E aqui embaixo você vai colocar o W. Ó, desse jeito. Por que a gente chama de trigonal plano? Porque a gente imagina aqui, ó, que a gente consegue fazer um triângulo onde cada W ali, ó, é um dos vértices do triângulo. Ó. E aquele X ali fica central. E esse triângulo é plano. Se a gente olhar ele de lado assim, você veria ele plano igual uma folha de papel. Então essa daqui, ó, é trigonal plano. E aí entra a malandragem. Qual é a malandragem? Se os átomos em volta forem todos iguais, aí você tem uma molécula polar. Olha lá, ó, se o entorno for de 3 átomos iguais. Porque se o entorno tiver um átomo diferente, aí vai ter polaridade. Vai ser polaridade. Você vai ter 2 átomos iguais e um diferente.
Estou falando disso aqui, ó. Não sei se você me entendeu, mas eu estou falando desses átomos aqui, ó. Porque se eles forem iguais, cara, ninguém vai ganhar no cabo de guerra. Beleza? Agora, se você tiver umzinho diferente, já vai dar merda. Porque aí vai ter polaridade. E o piramidal? O piramidal, cara, o desenho, digamos assim, padrão dele, é você ter um par eletrônico em cima dele sobrando. Um par eletrônico sobrando. E você vai colocar aqui para baixo um amiguinho, lá, e o outro amiguinho. Exatamente. Aí você vai ter aqui, quem vai ser o W agora? Ó? O W aqui, o W aqui e o W aqui em cima. Ó. Se você tomou alguma coisa no almoço, tu tá vendo uma pirâmide aí, tu tá vendo? Pô, deu mole, tinha que ter respondido que não, mas tudo bem. Ah lá, forma uma pirâmide. A pirâmide, Pedro, a pirâmide, esses três átomos forem iguais, ou se eles forem diferentes, não interessa. Ela é sempre polar. Então essa daqui é a piramidal trigonal. Ela é sempre polar. Opa, piramidal trigonal. Ela é sempre... Opa, peraí. Polar. Olha lá. Sempre polar. Isso independe, ó, isso aqui independe se os átomos W são iguais ou não. Porque a pirâmide não vai deixar você anular a força. Porque você tem três vértices para baixo e um para cima. Eles ficam descompensados. Aí agora eu quero que você me diga o seguinte. Vou ali pegar um café que eu tô com sono pra caralho. Ó, H2CO tem 4 átomos. SO3 tem 4 átomos. NH3 tem 4 átomos. E BF3 tem 4 átomos. Eu não vou te sacanear, não. Mas lembra que eu te falei no quadro que o NO ele não completava o octeto? Que o NO, o nitrogênio, ia até 7 elétrons? Esse cara aqui de baixo, o BF3, ele não completa o octeto. O boro não completa o octeto. O boro, mané, ele é estável. Ó. O boro, vou anotar aqui, ó. O boro é estável com 6 elétrons apenas. É do grupo 3 da tabela periódica. Para te ajudar, o que a gente precisa aqui? Ó, dos grupos. O carbono é do grupo 14, o enxofre é do grupo 16 e o nitrogênio é do grupo 15. Eu quero saber dessas 4, quem é trigonal plana, e aí se você definir que é trigonal plana, você vai ter que me dizer se ela é polar ou não. E qual delas é piramidal. E se você definir que elas são piramidal, não tem sentido eu te perguntar qual é a polaridade, porque se você já me disse que ela é piramidal, ela é obrigatoriamente polar. De boa? Vai lá, tenta aí. Faz o desenho.
Beleza? Ó, já fiz ali a do... É a do metanal, né? É um aldeído. É a forma do aldeído. Esse aqui é trigonal plano. Polar. Isso aí. Ele é polar. Desse jeito aqui. Trigonal plano e ele é polar. E o SO3? Isso aí. Só que você fez com uma dupla para um dos oxigênios. E duas coordenadas, hein? É apolar. Olha lá, oxigênio, oxigênio. Aqui também é trigonal plano. Então, é isso que eu ia te falar. Na prática, cara, ele é levemente polar. Tanto que ele se mistura na água. Quando a gente fala de chuva ácida, o SO3, quando ele se mistura com a água, ó, ele forma o ácido sulfúrico. Então, eu vou pedir para tu considerar aquilo que eu te falei, da diferença da dupla para as coordenadas só no ozônio. Aqui, a gente tem uma molécula apolar. Você vai dizer que ela é apolar. Beleza? E o NH3, tu fez o quê? Perfeito. Porque se ele é piramidal, automaticamente ele é polar. Então o desenho dele fica lá, N. Aí você bota um Hzinho aqui embaixo, um Hzinho para cá e outro Hzinho para cá. Olha lá, desse jeito aqui, ó. Nitrogênio, olha lá, nitrogênio, nitrogênio e o par eletrônico voando ali em cima. Olha lá, desse jeito. Par eletrônico voando ali em cima. Cara, não precisa não, mas se tu botar, o cara vai falar assim, porra, maluco tá sabendo. Cara, tem lugar que tu vai encontrar, pra tu não achar estranho, tu vai encontrar um traço aqui assim, ó. Sério, pô, tô de sacanagem não. Exatamente. É do tipo assim, ó, tem uma ligação ali que a gente pode usar, hein? Por isso, pô, foi bom tu ter falado. Por isso, mané, que no caso especificamente do NH3, você pode formar o NH4+, que é o íon amônio. Por que você pode formar o NH4+? Exatamente por causa disso aqui. Esse par eletrônico aqui, ele pode se transformar numa ligação. Então esse daqui é piramidal, vou te falar. Você não precisa botar que é piramidal trigonal, não. Se você botar piramidal, tá valendo. E obrigatoriamente a molécula é polar. Esse daqui, ó, que tu tinha que tomar cuidado, porque o boro, se você for na tabela periódica, ele é do grupo 13. Ele é do mesmo grupo do alumínio. Ele só tem 3 elétrons. Ele vai ser trigonal plano, mas aqui o grande lance não era nem esse. É porque assim, tu vai fazer uma ligação para cá. Beleza? Tu vai fazer uma ligação para cá. Pô, tu vai fazer uma ligação para cima. E ali sempre com flúor. Olha lá, flúor aqui. Olha lá, flúor aqui. Olha lá, flúor aqui. Beleza? E aí, moleque? Cadê os 8 elétrons que o boro tem que ter para ser estável? Porque ele tinha 3. Exatamente.
E aí a pica ele existe na natureza. Como é que tu vai explicar ele se ele está fora da regra? Aí tu escreve assim, pô, ele é exceção. Exatamente. Exceção na química é foda, mas tem um monte. Aí aqui, ó, para a gente completar, a trigonal plana depende, ela pode ser polar ou apolar. A gente acabou de fazer um exemplo de cada aqui. E na piramidal, aí não tem discussão. Na piramidal, ela é obrigatoriamente polar. Beleza? Então, no final eu vou escrever, tem elementos que ficam com menos. O nitrogênio é um deles, naquele exemplo. Tem o berílio. O berílio, ó, vamos abrir uma caixinha aqui, ó. Tem espaço aqui, ó. O berílio, cara, ele pode formar esse composto aqui, ó. BeH2. O hidreto de berílio. O berílio, cara, se você pegar a tabela periódica, ele é um metal alcalino terroso. Ele é do mesmo grupo do cálcio, ele é do mesmo grupo do magnésio e ele só tem 2 elétrons. Aí que você faz assim, pô, vou ligar um hidrogênio de um lado, lá, e vou ligar um hidrogênio do outro. Se ele tinha 2 elétrons, quando ele fez uma ligação para cada lado, ele ficou com quanto agora? Com 4. Olha lá, ele é estável com 4 elétrons. Doideirada doida, irmão. Isso, inclusive, Pedro, essa é uma teoria que quando a teoria da ligação ela foi validada, esses caras não existiam, né? Não se tinha, como é que eu vou falar? Conhecimento da existência deles. E aí, porra, quando você pega, por exemplo, o berílio com menos elétrons, o boro também, ó. E aí, por exemplo, as duas linhas que eu não escrevi para você aqui, ó, com 6 átomos, ó, PH5. Olha lá. O fósforo, ele deveria fazer 3 ligações. Como que porque o fósforo é do grupo 15. Ele tem 5 elétrons. Pensa comigo, de cabeça aí. Ele tem 5 elétrons, ele é do grupo 15. Ele não tinha que fazer 3 ligações para ficar com 8? Pô, mas nesse composto aí acharam na natureza o pentahidreto de fósforo. Então, aí fala assim, caralho, o fósforo estourou a ligação. E agora? A gente muda a teoria. Pô, moleque, tabela periódica tem 118 elementos. Pô, vamos supor que 110 obedecem. 8 não. Tu tinha 2 opções. Ou mudar a teoria inteira, ou criar exceção. Então, o bom de você criar exceção da ciência é que os caras falavam assim, peraí, se esses malucos aqui que a gente achou, eles estão fazendo mais ligações do que eles deveriam fazer, vamos fazer teste com todos eles. Para começar a descobrir quem é que pode fazer ligação a mais e quem é que não consegue. Por exemplo, o nitrogênio, nunca conseguiram. O nitrogênio faz 3, faz aqui no amônio 4, mas ele é muito instável. Ele se desmancha muito fácil. E aí se descobriu a partir daí que gás nobre pode fazer ligação. Porque o gás nobre, ele só leva esse nome por quê? Ó, não me misturo com ninguém, né? Vai tomar no cu todo mundo. E aí você consegue, olha que viagem, moleque, criar compostos no gás nobre. E isso caiu no Enem. No xenônio.
O cara perguntou quantos elétrons o XF2 teria. E ele dizia no texto base assim, ó, não confia na regra do octeto não, hein? Exatamente. Agora, olha que doideira. A letra A, 4. A letra B, 6. A letra C, 8. A letra D, 10. E a letra E, 12. Olha onde que o tri pegou todo mundo. O cara falava no texto que o xenônio já tinha 8. Mano. Se ele já tinha 8 e está fazendo ligação, tu não pode marcar a letra C. Pô, e aí se tu marcar a A e a B, é porque tu não leu. Não. Para mim é a única explicação, porque lá na prova do texto está falando assim, ó, o cara já tem 8. Quando ele faz ligação, ele vai aumentar. Pô, aí tu vai marcar a letra A? Pô, aí é foda. Aí a prova vai falar assim, meu irmão, esse filho da puta não leu. Ele tá chutando. A resposta aqui era 10. Aí, por exemplo, você cria caras como esse maluco aqui, e aí a geometria dele, ela é bipiramidal, trigonal. São duas pirâmides. É tipo balãozinho de festa junina. Bipirâmide. Isso aí, uma virada para cima, outra virada para baixo. Viagem total, irmão. Assim, e aí eu vou te dizer uma parada aqui agora que a gente tem que tomar cuidado. Nunca caiu na UERJ. Até agora. E aí, ó, aqui não tem jeito, tá? A molécula é apolar. Aí, por exemplo, olha esse aqui. SF6. Quantos átomos tem ali? 7. Agora pensa no enxofre. O enxofre é do grupo 16, moleque. Quantas ligações ele podia fazer? Ai, meu irmão, isso aí parece igual o meio-campo do Vasco. Quantos passes errados podem ser dados? 2. Mas quantos passes errados a gente vai dar? 7.200. Então, aqui, como o enxofre tem 6 elétrons, ele pode usar os 6, mano. E ele vai ficar com 12. E a diferença agora é que você vai ter uma pirâmide que a base é quadrada. Eu não vou fazer aqui não, porque não vai dar o desenho. Mas imagina um quadrado. Aqui. E aí você vai esticar aqui, ó. Estiquei. Olha lá. Estiquei. Estiquei. E estiquei. Tá vendo uma pirâmide para cima? Sim. Agora tu vai meter uma pirâmide para baixo. Para cá. Saindo lá de trás, ó. E o enxofre no centro da pirâmide. Ou seja, essa é uma geometria octaédrica. Por quê? Porque a base, todo mundo tem 90 graus. Então aqui, ó, a geometria é octaédrica. Agora, moleque, eu tô indo além pra cacete contigo, hein? Então aqui também vai ser apolar. Beleza? Fizemos um salseiro do caralho nesse quadro aqui, hein? Calma, não dá aqui não, mano. Vou botar onde aqui? Escrevemos pra caceta. Então, peraí, deixa eu botar aqui. Mandei pra tu. Beleza. Agora, I com 5.
Com 5, na prática, é mais fácil. Porque com 5, volta a não ter essa brincadeira. Sim e não. Aqui, ó, não interessa. Não interessa. A geometria é sempre tetraédrica. Tetraédrica. Beleza? E a polaridade, Pedro, depende. A polaridade depende. Aqui, ó, eu era para estar escrevendo tudo de azul. Ó. Aqui é polar ou apolar. Ou um ou outro. E aí é fácil porque são moléculas com 5 átomos. Moléculas com 5 átomos. E se você tiver 4 átomos iguais, como é o caso do CH4, ela é apolar. Se você tiver molécula com um átomo diferente, assim, ó, CH3Cl, ela vai ter polaridade. Beleza? Tranquilo? Então, se a gente for desenhar aqui o CH4, a gente vai fazer assim, ó, hidrogênio, carbono, hidrogênio. Aí a gente vai meter hidrogênio, hidrogênio. Desse jeito aqui. E aí você vai colocar aqui, ó, A e pum. Tranquilo? Aí aqui uma ligação aqui, pum, e outra ligação aqui. Olha lá. E aí, moleque, pô, se isso aqui for um cabo de guerra, carbono não vai para lugar nenhum. Só que na prática, cara, o desenho não é assim, né? Ele não é assim. Eu desenhei ele ali no plano, mas ele não é assim, ó. O certo mesmo, mas a prova não é tão preciosa a esse ponto, era a gente desenhar ele assim, ó. Aqui, ó. Vou até colocar aqui um desenho triplo para tu ver. Isso aí, ó. É porque eu tô ganhando tempo aqui pegando a figura. Aqui. Olha lá. Vou botar até em cima, ó, desse jeito. Aí o que você faz? Para botar esse maluco aqui, tu apaga qualquer um, aí vale qualquer um. Apaga aqui e mete o cloro. Olha lá. Aí quando você bota o cloro, mané, você criou um desbalanceamento no desenho. Aí você faz ele ser o quê? Faz ele ter polaridade. Se cair com 5 átomos, na lógica, é mais tranquilo. Beleza ou não? Então aqui, ó, vai sair para tu aí agora esse último desenho com a tabela completinha. Então, minha sugestão, cara, é que quando você for fazer a fórmula antiga, que a fórmula antiga, na prática, cara, ela é mais fácil de você ver. Só que aí, deixa ela como seu rascunho. Você desenha na antiga usando seta, mas quando você for responder, você troca... você troca no caso ali, né? Perdi o que eu ia falar. Fui olhar aqui pro celular. O que eu estava falando? Ah, você troca a seta por um tracinho. Beleza? Tudo bem? Maravilha, então. Então vamos lá, ó. Encerramos a parte aqui de geometria das moléculas. Uma parada que você tem que saber. Óxidos.
A prova discursiva gosta muito de óxidos, Pedro. Muito. E tu tá ligado que existem, vou fazer uma linha do tempo aqui. Existem 7 tipos de óxidos. Existem os óxidos ácidos. Existem os óxidos básicos. Existem os óxidos anfóteros. Existem os óxidos neutros. Existem os óxidos mistos. E esses mistos aqui, eles têm os nomes de duplos ou salinos. Existem os peróxidos. E existem os superóxidos. São esses 7 aqui. Beleza? Com relação aos óxidos ácidos. Tá aqui, ó. Os óxidos ácidos, ó. Eles podem ser chamados de anidros. Tá? Eles podem ser chamados de anidros ou anidridos. O nome mais famoso é até anidridos. E você pode identificar eles de 2 maneiras. Quais são essas 2 maneiras? Primeira maneira, se eles estiverem ligados no metal, ó, se o oxigênio estiver ligado no metal, e se esse oxigênio estiver ligado no metal, esse metal, ele obrigatoriamente tem que ter uma carga maior do que 4. Então, esse metal aqui, para ser chamado de óxido ácido, eu vou te dar um exemplo, claro, ele tem que ter carga ou 5, ou 6, ou 7. Ou 5, ou 6, ou 7. Tudo bem ou não? Ou então, e o exemplo, né? Aqui, ó, CrO3. Desse jeito. CrO3. Tudo bem? Então, esse cara aqui, ele tem 3 possibilidades de nome. Para mim, a mais fácil é o trióxido de cromo. Você pode chamar ele, vê se você entende essa. Dióxido de cromo 6. Por que óxido de cromo 6? Ou você pode chamar ele de anidrido crômico. Esse para mim é o pior. Anidrido crômico. Tranquilo ou não? E aí, ó, nesse caso aqui, você também pode ter. Quando você estiver ligado a um ametal. Um ametal ligado no oxigênio. Agora, eu vou abrir uma exceção aqui para esse ametal, hein? Olha para cá. Existem óxidos que são neutros. E eu vou puxar eles para cá. Existem 4 óxidos que são neutros. A água, o CO, o mesmo que tu errou, o NO e o N2O. Esses 4 aqui são 4 óxidos considerados neutros. Olha lá, eles são 4 óxidos considerados neutros. Por que eu botei eles ali? Porque eles estão ligados a metais, beleza? Então, eles não são considerados ácidos. Aqui, ó, lista, por exemplo, ó, SO3, CO2, N2O5. Então, esses aqui, eles são considerados óxidos ácidos. No final das contas, igual eu te falei, eles podem ter 3 nomenclaturas.
Esse daqui, você pode chamar ele de trióxido de enxofre. Trióxido de enxofre. Você pode chamar ele de óxido de enxofre 6. Ou você pode chamar ele de anidrido sulfúrico. Esse daqui. O de baixo, já está acostumado. Dióxido de carbono. Você pode chamar ele, se você quiser, por incrível que pareça, ninguém chama, mas se você quiser, não está errado não. Dióxido de carbono 4. E você pode chamar ele de anidrido carbônico. Esse daqui você pode chamar de pentóxido de nitrogênio. Você pode chamar ele de óxido de nitrogênio 5. Ou você pode chamar ele de anidrido nítrico. A prova aceita todas, tá? Eu usaria a primeira, que é mais fácil. Você está vendo a quantidade de enxofre. Então, a gente pegou aqui agora 2 classificações para óxidos. Beleza? Então, vamos lá. Vou botar isso aqui para tu. Sim, pode usar. Você só não pode usar isso se ele não tiver carga variando. Por exemplo, o alumínio. O alumínio só tem uma possibilidade de carga, que é 3. Se tu chamar ele de óxido de alumínio 3, o cara vai tirar ponto. Quais são os alumínios que... Quais são os alumínios, não? Quais são os que você não pode usar romano? Os do grupo 1. Todo mundo do grupo 1, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Os do grupo 2, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio e bário. Prata, cádmio, zinco e alumínio. São os que não variam. Eu vou escrever isso para você aqui, no próximo slide. Exatamente. Pô, moleque, eu não sei qual deles vai aparecer, mas um deles sempre cai. Então, não vai cair a rodo na prova. Eu boto a rodo no simulado para tu treinar. Na prova, se ele cair, vai vir um só. Pô, não tem como ele botar 10 comandos na prova, tudo de alumínio. Ele não vai fazer isso. Vamos lá, óxido básico. Óxido básico aqui agora. O óxido básico é mais fácil. Você tem que ter metal ligado no oxigênio. Só que esse metal, Pedrão, ele tem que ter carga. Ou mais 1, ou mais 2. Ou mais 1, ou mais 2. Não pode passar disso. Ou mais 1, ou mais 2. Tranquilo? Beleza. Então vamos lá. Exemplos. Quem são os principais? O de potássio, o de sódio, o de magnésio e o de cálcio. Esses daqui que eu te falei, não pode usar romano em nenhum. Exato. É o óxido de cálcio 2. O cara vai tirar ponto. Porque não tem o 3, não tem o 4, não tem o 5. Para que você está chamando ele de 2?
É igual, pô, o Dom Pedro só vira Dom Pedro I, irmão, quando nasce o segundo, cara. Não tem muito sentido. Ah, esse aqui é o Dom Pedro I. Aí nego vai ficar enchendo a porra do saco. Ah, vai ter segundo? Quando nasce o segundo, aí tu chama o primeiro de primeiro. Porra, exatamente. Neymar Júnior por quê? Porque alguém na família dele pode ser o avô, e se for o avô, ele tinha que ser Neymar Neto. Porque, não, é filho e neto, é verdade. Por exemplo, se você... Qual é o nome do seu pai? Porra, aí, cara, ele é foda, hein? Se você quiser botar o nome do teu filho de Lucas, tu não vai poder botar Lucas Filho. O cartório não deixa. Tu sabia dessa porra? Não pode. Lucas Filho não pode. Teu nome é Pedro Lucas, não é? Não pode. A hora que o cara falar assim, ó, o cara do cartório já fica ligado. Mas peraí, qual o nome do pai? Pedro. Não, então, todo respeito. Você pode chamar ele de Lucas Neto. Aí pode. Então tá lá. Esses são os caras que são ótimos básicos. Anfótero. Anfótero você tem que tomar um cuidado, hein? Porque o anfótero tem um rodapézinho aqui, que a UERJ adora. Por quê? Os óxidos anfóteros, você também tem metal ligado no oxigênio. Só que esses metais aqui, Pedrão, esses metais aqui, os metais, eles têm que ter carga ou 3 ou 4. Por isso que o alumínio é um óxido anfótero. Tu sabe o que é anfótero? Anfótero ele pode ser ácido ou básico. Ele determina. Vou te dar um exemplo. Imagina que você tem um solo e esse solo está ácido e você quer neutralizar. Qual é a lógica? Eu vou jogar um óxido básico lá. Se for o contrário, se o óxido tiver básico e se você quiser neutralizar, tu vai jogar o quê? Um ácido. E se tu não quiser saber como é que está o solo e tu quer neutralizar de qualquer jeito, tu vai jogar um óxido anfótero. Porque o óxido anfótero, ele neutraliza, não interessa como esteja o solo. Beleza? Porra, exatamente. Exatamente. Agora, olha que filha da puta. Existem 2 óxidos, que são os óxidos de zinco e o de cádmio. O de zinco e o de cádmio, Pedro, esses caras não têm carga 3. Eles estão com carga 2. E mesmo assim, eles são chamados de óxidos anfóteros. Mesmo com a carga 2. Tudo bem? Beleza. A UERJ adora esses 2, hein? Adora esses 2. Esse daqui agora, que vai caber aqui, esse é fácil demais de identificar, tá? São os óxidos mistos, duplos ou salinos. A fórmula dele é sempre igual, ó. Metal 3, oxigênio 4. É sempre a mesma fórmula. Oi? Por que misto? Vou te explicar. Vou pegar um exemplo, ó. Na natureza, existe esse óxido aqui, ó, o FeO, e existe o Fe2O3. Só que eles são encontrados juntos, na mesma rocha. Na mesma rocha. Então imagina que esse bloco azul aqui seja uma rocha. Qual é o nome dessa rocha? A rocha do minério de ferro. Hematita. Aí eu vou te perguntar, qual a composição da hematita, Pedro? Fe3O4. Da onde saiu essa fórmula? Não. Da mistura dos 2 óxidos. Porque esse óxido aqui, o FeO, ele não é misto, ele é básico.
Olha lá, o ferro tem carga 2, ó, ele vai entrar aqui, ó. Esse daqui é anfótero. Mas os dois juntos formam um óxido misto. Ou duplo. Por isso que eles levam esse nome. Tranquilo ou não? E os dois últimos, que não muito diferentes também, caem na porra da prova. Ó, os que também caem na prova. Vou apagar aqui e vou riscá-los. Ó, já vimos esse, o basicão, já vimos os anfóteros e já vimos os mistos duplos ou salinos. Agora a gente vai ver o peróxido. Olha lá, o peróxido. A gente traz ele para cá, ó. E aqui a gente vai ver os superóxidos. Como é que eu identifico um peróxido? O peróxido você identifica, Pedro, quando o oxigênio tiver a carga menos 1. Qual é o peróxido mais famoso que a gente tem? Água oxigenada. Água oxigenada. Você tem esse daqui também, ó. Peróxido de hidrogênio. Esse daqui, ó, Ca2O4. Ele também é um peróxido, esse daqui. Porque o oxigênio vai ficar... Pô, vou te dar um bizu agora, tá? Os peróxidos, eles sempre vêm com a fórmula dobrada. Você pode perguntar assim, Leandro, por que essa porra aqui não é HO? É H2O2. E por que esse aqui não é CaO2? É porque senão a fórmula não encaixa. A gente chama isso de dímero, quando ele é obrigado a vir dobrado. Eu não posso simplificar. Só nos peróxidos, hein, porra? E os superóxidos? Os superóxidos é quando o oxigênio tiver carga menos meio. Ah lá, quando o oxigênio tiver carga menos meio. Em que casos isso acontece? Normalmente com elementos do grupo 1, ó. KO2, NaO2. Por que eu digo que ele tem carga menos meio? Porque o sódio, Pedro, ele tem que ter carga 1. O sódio tem que ter carga 1. Então, para dar zero aqui, a soma da carga tem que ser menos 1. Então, cada oxigênio, cara, só sobra para ele ter carga menos meio. Na hora de você dar um nome, eu não escrevi, né? Você só vai colocar o nome superóxido e o elemento que está ali. Olha lá. Ó. Superóxido de potássio. E o daqui de baixo, superóxido de sódio. De boa ou não? Fala de novo. O misto, você vai fazer igual a gente está fazendo com o superóxido. Só que você vai colocar o nome misto. Vai ser óxido misto de ferro. Óxido misto de manganês. Então, quando você encontrar a fórmula... Aqui, ó. Vamos puxar uma seta aqui, ó. Quando você encontrar a fórmula Me, seja que metal for, 3O4, tu vai fazer assim, ó. Óxido misto e aí tu escreve o nome do metal. Seja ele qual for. Aí vem aqui o metal. Ah, é o ferro? Então, óxido misto de ferro. Beleza? Tranquilo? Beleza. Então, a gente viu aqui como funcionam os óxidos. O que eu vou fazer? Eu vou montar uma lista de exercícios
eu vou colocar nessa lista de exercícios seguindo a nossa programação. Polaridade e geometria de moléculas e a montagem dessas moléculas. Classificação de óxidos, nomenclatura. E uma parada que não dá para a gente fazer por aqui, que vai ter que ser na aula presencial, provavelmente na da semana que vem, ou no sábado, 17 de agosto, que naquele cronograma lá está marcado, a não ser que você não possa. E aí o que a gente faz? De qualquer maneira, eu vou meter as questões de separação de misturas, tá? Porque isso também... Lembra que tu me perguntou se você estudando para o UERJ, você estuda para o Enem? 110%, irmão. Só tem um assunto que a prova da UERJ não aborda, que são os problemas ambientais. Beleza? Mas aí a gente faz uma aulinha mais perto do Enem, porque também um ou dois problemas ambientais o Enem aborda. Beleza? Então eu vou mandar para você